Casal Gêmeo é o título dessa pequena e breve palestra. Não é uma pregação. Alguns perguntam qual é a diferença entre uma pregação e uma palestra. Pelo menos na minha maneira de definir as minhas pregações e as minhas palestras, uma pregação é uma exegese, é um estudo com aplicações de uma parte da Bíblia, um versículo, ou mesmo um tema, mas que seja profundamente baseado na Bíblia, explicando passagens. Uma palestra, ela é muito mais prática, tem um efeito mais de conselhos, de sugestões para o dia a dia, se for para casal, se for para jovem, seja para quem for, e, obviamente, com base em princípios bíblicos, mas também na experiência, no bom senso. Então, para mim, essa diferença é importante. Então, não é uma pregação, é uma palestra, uma série de conselhos, de dicas sobre um determinado tema. No caso, o casal gêmeo. Quando se fala em gêmeo, a primeira ideia que vem à mente é que se parecem muito, embora não é obrigatório que todo gêmeo se pareça, mas quando se fala em gêmeo, vem a ideia de parecer. E essa brincadeira de hoje nós vimos parecidos, marido e mulher, só para dar um tom curioso e um pouco engraçado, mas partindo então desta brincadeira, aproveitar para refletir um pouco sobre essa questão do casal se parecer um com o outro. Não sei se vocês já notaram que grande parte de pregações, de livros sobre casais, falam das diferenças. O marido é o cabeça, a mulher deve ser submissa ao cabeça, a mulher é a parte mais frágil. Mesmo na literatura secular, fala-se muito nas diferenças entre os homens e as mulheres, diferenças óbvias, físicas, emocionais e de toda ordem. Então, é normal, é de se esperar que grande parte do que se lê e ouve sobre casais, inclusive em termos bíblicos, trata sobre as diferenças entre eles. Mas hoje eu quero fazer o contrário. Eu quero concentrar em algumas áreas que seria excelente que o marido e mulher fossem iguais, o mais parecidos possível, como gêmeos mesmo. De saída eu quero ver um princípio com vocês, em Amós 3:3. Na realidade não é, eu não vou, como já expliquei, explorar o texto, nem vou entrar em detalhes, mas estabelecer um princípio aqui em Amós capítulo 3, versículo 3, que diz assim, depois de Joel. É só uma frase: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não dá nem para dizer que isso é um ensino bíblico, isso é uma observação inspirada por Deus, do profeta Amós, mas é uma observação de vida, é uma observação correta. Duas pessoas não andam numa calçada ao lado do outro se não estiverem de acordo. Se você afastar, um vai acelerar, o outro vai diminuir, vai para o outro lado da rua, mas andar numa calçada, dois juntos, não andam se não estiverem de acordo. Então, esse é um princípio, claro que agora é bíblico, uma vez que está nas Escrituras, mas de bom senso mesmo, de observação até muito clara. Então, se é válido para andar numa rua, num estado ou mesmo numa calçada, imagine a aplicação deste princípio para uma vida inteira de convivência diária, íntima, complexa, cheia de variáveis, como é o casamento. Então, essa expressão de acordo, ela deve ser uma constante na vida a dois. Quanto mais ela for uma constante, dentro das diferenças,
entre um homem e uma mulher, até nas obrigações do lar de um homem e mulher, dentro das diferenças, quanto mais essa expressão de acordo estiver presente, melhor. E em algumas coisas o casal não é nem deve estar de acordo, ele tem que estar de acordo. Para começar com a densidade do colchão. É duro ou é mole? Ou é médio? Não, mole dá dor nas minhas costas, mas o duro dá dor nas minhas costas. E já soube que tem colchão metade de um jeito, metade do outro. Mas aí tem a emenda e por aí vai. Então é curioso como um casal precisa estar de acordo para comprar um colchão para dormir. Dá um jeito ali, é de mola, é de espuma. O fato é que estar de acordo é muito importante. Eu quero comentar, não da escolha de colchão, mas de 5 áreas, comentar sobre 5 áreas da vida conjugal em que eu acho muito importante o de acordo para o bom andamento do casal. Primeira, educação de filhos. Este é um dos pontos mais sujeitos a atrito no casamento. O marido teve uma educação diferente da esposa. Não vai haver um casal em que a educação foi idêntica. A maneira que os pais de um cuidaram de seus filhos, disciplinaram os seus filhos, a filosofia de educação deles, certamente vai ser diferente. Em alguns casos, muito diferente, radicalmente diferente. Aí, de repente, esse rapaz que cresceu num lar assim, casa com uma moça que cresceu num lar completamente diverso. Cada um vai ter a tendência de aproveitar o que viu de valioso dos pais e de rejeitar o que não gostou na educação dos pais. Todo filho vai ter pontos de aprovação e pontos de discordância quanto ao que viu nos pais. É normal isto. Mas o fato é que o marido vem com as suas escolhas. Isso aqui, eu nunca quero ver isso aqui no meu lar. Nunca. Porque não tolerava esse jeito de papai tratar os filhos ou minha mãe. Não quero ver. Por outro lado, isso aqui eu acho que papai foi um show. Ou a mamãe. Isso eu vou querer aplicar o máximo que eu possa. Sim, você vai querer aplicar. E a mocinha com quem você vai casar? Porque ela já vem com as ideias dela. Isso nunca eu quero ver na minha casa. Porque eu não gostava quando meu pai fazia assim com a gente. Ou mamãe, ou os dois. E aquilo que eles faziam, eu achava muito legal. Vou aplicar na minha casa. Ora na minha casa. Aí de repente vai descobrir que você nunca vai ter a sua casa, a não ser que fique solteiro. Aí você vai ter a sua casa. Ninguém dá palpite. Você pinta de preto as paredes. Mas quem pensa em casar e não se lembra que você nunca vai ter a sua casa, não existe essa expressão. Acabou-se. A minha casa é a nossa. Então você vai se admirar, talvez, quando nasce o miudinho lá, talvez na primeira noite, deixe ele chorar. Não, deixa não. Deixa ele chorar só no quarto. Isso é bom. Isso é péssimo. Minha mãe deixava a gente chorando. Eu disse que nunca mais na vida eu faria isso. Mas comigo foi o contrário. Mamãe nunca dormia com o papai, porque vivia no quarto dos filhos. E eu acho isso errado. Não vai não. Beleza. A primeira noite de pai e de mãe já estão discutindo. Não estão concordando. Se coincidir que o marido vem do jeito, a mulher vem do jeito bem parecido, beleza, e deve ter casais assim. Deve ter cresceram para valer. Agora, o ideal então é encontrarem um ponto em comum. O ideal. Quantos mais pontos em comum, melhor. Mas tentam, é essa tentativa que eu quero animar vocês a procurarem. Especialmente uma convivência sábia, regada com muito diálogo,
troca de ideias. Não vou aprofundar, porque eu tenho vários pontos a discorrer, como eu disse, é uma palestra só tocando em alguns pontos, mas de uma maneira que vão conseguindo que esses pontos em comum vão aumentando. E o ideal é que os critérios dos pais dele vão ficando para trás. E o jeito que ela viu na casa dela vai ficando para trás. E agora o casal construa o mais rápido possível os próprios critérios. Mesmo dentro das divergências, mas que construam, sei lá, antes brigavam por 10 pontos da educação dos filhos, agora já concordo em 6, ótimo. Pelo menos nesses 6 eles são gêmeos. Estão pensando iguais um ao outro. Ficam 4 lá, mas já conseguiram alguma coisa. E a noção de que há diferenças e como tratar. Porque se nem perceber que tem noção, sabe o que vai acontecer? Que tem diferença, sabe o que vai acontecer? É briga, e o casal quase se acostuma com briga. E é muito importante isso. Momento. Se vai haver discussão, que haja. Se vai haver aqui alguns arranhões, que haja. Mas nós vamos estar conscientes para a gente arranhar o outro o menos possível e poder estarmos juntos nisso aqui. Estamos casados, agora vamos para frente. Então procurem conversar e argumentar. Segunda área, maneira de ter renda. Entrou dinheiro, a coisa complica. Até entre casamento, talvez em especial em casamento. Fiquei pensando, se essa palestra fosse 40 anos atrás, talvez 50 anos atrás, não teria esse ponto. Porque renda é com o marido, claro. 40 anos atrás, 60 anos, 50, quando eu nasci, não, renda é com o marido. A mulher tomava conta da casa e dos filhos. A pessoa não ia nem entender, mas os tempos mudaram. Então, a maneira de ter a renda mudou bastante, porque a renda da esposa adquiriu um peso razoável, às vezes muito significativo, em muitos lares. Embora isso tenha alguns efeitos positivos, mas também há efeitos negativos, muitos, e merecem cuidado. O assunto é complexo e, obviamente, não vou explorar em detalhes aqui. Mas, dentro do tema, então, sugiro, entrem em acordo. Já entramos, pastor. Quanto mais renda, melhor. Quanto mais eu puder ganhar, melhor. Quanto mais ela puder ganhar, melhor. Ela trabalha, eu trabalho, 2 expedientes, 3 expedientes. Quanto mais juntarmos, melhor. Estamos beleza. Nós não brigamos nisso aí de jeito nenhum. A gente pouco se vê, né? Claro, porque que ela sai, eu entro e tal. Mas quanto mais renda, melhor. Já estamos resolvidos nisso. Eu espero que não seja esse o seu acordo. Que você esteja de acordo em cima de uma tolice dessa, né? De uma irresponsabilidade dessa, obviamente. Mas analisem a velha conversa, diálogo, vejam princípios bíblicos de responsabilidades com os filhos, responsabilidade dele para com o lar, de quem é a responsabilidade de suprir o lar financeiramente, de quem é, se é de um ou é dos dois. E quanto aos filhos, quanto ao andamento da casa, então vejam isso, examinem com muito cuidado, muita cautela. Não dá para chegar e dizer a Bíblia é contra a mulher trabalhar fora e ter sua renda. Não, inclusive tem uma passagem que eu vou tocar agora em Provérbios 31, que é a mulher virtuosa que trabalhava bastante. Então, a Bíblia não proíbe mulher ter algum tipo de renda.
Por outro lado, a Bíblia está cheia de indicações dos papéis de cada um. Então, se a renda for atrapalhar em um que seja desse tipo de responsabilidade que a mulher deve ter, então o assunto requer um cuidado bem especial. Apenas isto. Tenham cuidado e procurem se entender. Procurem fazer de uma forma tal que a mulher se sinta bem, não sinta consciência pesada com relação aos filhos, com relação ao andamento da casa. O marido não se sinta pesado, porque está permitindo uma coisa que ele mesmo acha que já não está mais tão correta. E ela não se sinta mal, porque um dia ela falou grosso com ele, porque ela está ganhando mais do que ele, e ele não concordou com a e ela lembrou ele que ganhava mais. São caminhos perigosos dentro de um casamento. E aqui o casal tem que estar bem de acordo, como gêmeo mesmo. Tá? Como é que vão fazer a renda? Se está na hora de desistir de uma renda conjunta e a esposa deixa de trabalhar, tem casal que passa por essa experiência, está bom, vai ter prejuízo financeiro, vai ser difícil, mas no outro lado da balança há aqui certas situações que vão pesar mais para nós do que o dinheiro em si. Se precisar baixar de padrão de vida, a gente baixa. Se precisar ir para uma moradia mais humilde, ou vender um carro, ou comprar um mais usado, resolvam, mas não briguem, resolvam isso em paz. Parece que a mulher virtuosa de Provérbio 31, ela andava bem afinada com o marido quanto à maneira de contribuir com a renda do casal, e ela ganhava dinheiro. É impressionante como é claro, lá, aliás, as várias formas que ela tinha renda. Mas lá dizia nos versículos 1 e 12, não vou ler o texto inteiro, é um texto que um dia eu vou querer pregar, pensei até fazer um livreto sobre esse assunto, que eu sou fã desta mulher aqui. Provérbios 31. Aqui no versículos 11 e 12, diz assim, Provérbio 31, 11 e 12: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E era uma mulher que trabalhava bastante, então é óbvio que ele estava plenamente de acordo. Não era uma coisa que estava arranhando. Mas também esse camarada devia ser irresponsável, devia ser um boa-vida, deixar a mulher lá trabalhando e ele sem ter o que fazer. Não, era um homem respeitado. Ele era um juiz na cidade, daquele tipo que ficava no portão da cidade. As cidades geralmente eram muradas com portões para defesa, e ali os líderes da cidade muitas vezes ficavam ali reunidos e faziam uma espécie de um conselho ali quando necessário. Então esse homem era um deles, então não era um irresponsável, um qualquer, não. Então aqui parece que tem um casal, parece não, tem um casal muito afinado, em especial, já que o texto fala tanto no trabalho dela, é óbvio que eles estavam bem afinados com a maneira de ter renda. E a aprovação dele certamente incluía o fato de que ela dava bom andamento na sua casa. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa. Eu não quero entrar no assunto com detalhes de mulher trabalhando fora. Eu vou passar para frente. Mas olha isso aqui. Na hora que o trabalho da mulher não permite que ela atenda ao bom andamento da casa, reflita com seriedade, porque vai começar a ficar bem prejudicial o trabalho dela fora. Além da questão do trabalho da esposa, a própria forma ou tipo de trabalho do marido pode causar também discussões, frustrações, desarmonia. Muitas mulheres reclamam da dedicação exagerada do marido de ganhar o tal do pão com o suor do rosto. É muito comum. Ela discorda, ela diz que o peso da responsabilidade do lar está bem menor do que o peso da responsabilidade de ganhar o dinheiro.
para levar para o lar. É importante levar o dinheiro para casa, mas quanto? E a que custo? Então tem muitos homens que gostam de trabalhar, não gostam nem muito de estar em casa, aproveitam então para dizer, não, eu trabalho muito, primeiro porque é obrigação bíblica de ganhar o pão com suor do rosto. Não diz quanto suor, né? Nem quanto pão. Não, e outra coisa eu mostro por aí, eu mostro o tamanho do amor que eu tenho pela minha mulher e meus filhos. Porque a vida é dura, tudo é muito difícil, de repente eu desapareço, tenho um problema aí, morro, deixo minha mulher amparada e meus filhos, é por isso. Mas enquanto isso, a própria mulher que você disse que ama está reclamando. E os filhos, você começa a crescer, reclamam ou falando, ou reclamam do comportamento de uma maneira implícita, que eles não estão sendo bem atendidos pelo pai. Ou seja, procure dar um jeito, você marido, de tornar com que o seu trabalho se torne uma coisa agradável para a sua esposa, aprovada pela sua esposa, e não um alvo constante de reclamação, que o marido nunca está em casa, que o marido sai muito, que o marido trabalha muito e não se aquieta, está sempre procurando mais uma coisa e coisa desse tipo. Isso gera contendas. Então, procurem diminuir essas diferenças, cada um tomando a atitude que convém tomar. A esposa com relação ao seu trabalho, o marido com relação ao seu trabalho, mas pode ser uma de dissensões isto. A terceira área que eu quero tratar rapidamente é o manejo do dinheiro. É uma fonte de problema também muito comum. O modo diferente de manejar o dinheiro. Não importa se o dinheiro é muito ou se é pouco, não é o caso. Mas aquele tanto de dinheiro que a família dispõe, através da renda, de salários, de poupança, etc., como é que vai se gastar aquilo, ou deixar de gastar aquilo? A forma de manejar esse dinheiro muitas vezes causa problemas. O mais econômico acha que o outro é gastador. E esse que acha que o outro é pão duro. Aí já pode gerar problemas aí. É um ambiente propício para críticas, acusações, mágoas. Um termina julgando o outro. Você não tem responsabilidade, gasta demais. Você que é miserável. Não é sábio condenar alguém porque tem costumes diferentes dos seus. Romanos capítulo 14, versículo 3 é outro contexto, mas há um princípio que eu gostaria de lembrar. Romanos 14 e 3. O assunto aqui é comer carne sacrificada ao ídolo, como eu falei, é um assunto totalmente diferente, mas o princípio, o 2 diz, Romanos 14, 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? E a passagem continua. Então, eu quero tirar daqui só esse aspecto de estar julgando o outro. Ele não faz como você faz, ele não poupa da maneira, do nível que você gostaria de poupar, a outra não gasta da maneira como você acha que deveria, então, julgam um ao outro e brigam. Então, fazer o quê? Convencer o outro que o nível ideal de gasto do dinheiro, de uso do dinheiro é este ou é aquele? Não, essa ideia não funciona de querer convencer o outro. Aliás, vocês são casados há menos tempo. Não procurem convencer o outro. Talvez seja o erro mais comum do casamento. Impressionante como funciona pouco. Convencer o outro. Tem que ser do seu jeito. Que acolá pode ser que você consiga alguma coisa, um consegue com o outro. Mas de uma maneira geral, tem seus princípios, sua maneira de ser, sua maneira de
ter sido educado, criado, sua maneira de ver as coisas, sua educação, sua cultura ali dentro, e tem aquele jeito de pensar. Aí tem um certo ponto que o casal briga, aí daqui a 6 meses está brigando de novo, aí daqui a 5 anos brigando de novo pelo mesmo ponto, será possível? E ele argumenta, claro, e ela argumenta, e não sai do lugar, e desgaste, tristeza, raiva, choro, lágrima, 3 dias sem se falarem, coisa triste. Não procure convencer o outro, não. A não ser quando for pecado. Aí é completamente diferente. Se o assunto for pecado, aí é para convencer mesmo, pede ajuda ao pastor, aí é outra história. Eu estou falando de costumes. Costumes. Dentro do nosso contexto aqui, um gasta mais do que o outro um é mais aberto, o outro é menos. A questão da educação difícil, não acabei de falar, um tem um jeito, outro tem outro, não é que é certo ou errado, é o jeito do outro. Então, nesse tipo de coisa, tentar convencer não é sábio. Estabeleçam critérios de economizar e gastar, que ambos concordem. Critérios. Ele não vai deixar de ser ruim de fome nunca. Ela não vai deixar de ser gastadora nunca. Não vai. Em princípio, não vai. Acabou-se. Então estabeleçam critérios. Tipo. Uma retirada mensal para cada um. Agora você gasta do jeito que você quiser. Você torre com perfume. É seu. E você torre com livro, ou bote na poupança, ou faça o que você quiser, é seu, uma ideia, porque não vão brigar em cima dessa verba, porque já combinaram, por exemplo, que isso aqui é de um, isso aqui é de outro, cada um tem liberdade total, não precisa explicar, é uma ideia, para evitar briga. Tempo de trocar o carro, ele quer trocar o carro todo ano, e ela tocaria quando o carro se acabasse de ferrugem. Então, como é? Converse, né? 3 anos tá bom, 4 anos tá bom. Aí procura estabelecer um acordo, uma conversa, se é que esse assunto de carro é um problema. No casal, muitas vezes, não é. Um adora viajar. Não interessa se é para Calcaia ou se é para o Japão. Mas adora viajar. O outro não tolera botar o pé na calçada. Não adianta querer convencer para o outro que viagem é tolice. E não adianta dizer para o outro que tolice é ficar em casa o dia inteiro. Não adianta. Então estabeleçam critérios. Um adora comer fora. Mas o orçamento é limitado, então quer comer fora muito, num self-service modesto. O outro prefere comer uma vez por mês, ou por bimestre, no melhor restaurante da cidade. Qual é o certo, qual é o errado? Não tem. É conversar e estabelecer algum tipo de acordo para não ter briga. Penúltimo, maneira de gastar o tempo livre. Em geral, o casal tem uma boa quantidade de tempo livre. Mais ou menos, né? Nos fins de semana, às noites e tal. Embora o casal crente esteja bem ocupado com a igreja também. Mas seja como for, todo mundo tem o seu tempo livre. E aí vem, os gostos variam demais. E vai ter divergência muito comum também. A forma de aplicar este tempo, não é dinheiro aqui, mas é tempo. Um gosta de ir para a praia, o outro gosta de ir para um sítio. Um gosta de livraria, outro gosta de supermercado. Um gosta de andar, outro gosta de se balançar na rede. Então ninguém briga. Vamos alugar um filme? Pronto, finalmente estamos no acordo. Que filmes? Briga de novo. Porque um quer ver um filme histórico e outro quer ver romance adocicado, açucarado. Então, de novo. Então, é muita divergência, porque são pessoas muito diferentes. E nós estamos querendo buscar aqui uma forma dessas diferenças, mesmo existindo, não serem motivos para arranhões, e que, se eles concordarem em alguns pontos, serão gêmeos, pelo menos naqueles pontos ali,
e saberão levar o problema. Então, adotem critérios, geralmente, usando o bom senso, um cede, o outro cede, e vamos fazer esse fim de semana como você quer, no outro fim de semana vamos fazer como eu quero, ou um quer ir para um lado, quer ir para o outro, cada um vai para um lado naquela manhã, naquela tarde, depois se encontram mais tarde, outra opção, para não ficar um incomodando o outro, tá bom, está na hora, vamos, está aqui a meia hora nessa loja, sai. Então, cada um vai para um canto, depois se juntam, estabeleçam esse tipo de um meio termo para não gerar brigas. Objetivos espirituais é o último que eu quero comentar, que obviamente é o mais importante. Seria muito bom se o casal tivesse os mesmos objetivos espirituais para cada um, para o casal, para os filhos, para a família. Claro que frequentar a mesma igreja já contribui para isso, porque eles ouvirão as mesmas pregações, ouvirão, em princípio, as mesmas aulas, etc. Mas seria interessante, pelo menos até certo ponto, eles desenvolverem um costume de lerem certos livros em comum, não é ler um ao lado do outro. Eu não sei como é que já ouvi falar de casal que lê ao lado do outro mesmo, me dá agonia só em pensar. Como é que vai passar a página na velocidade do outro, eu não sei, mas tem casal que quer ler ao lado do outro assim. Também não quero ridicularizar, é ótimo, você consegue, beleza. Mas não é o importante. Acho que o importante é o casal tentar conversar sobre assuntos espirituais para encontrar um caminho em comum, para ver se eles se acostumam a valorizar as mesmas coisas na vida espiritual. O marido que acha importante a família estar bem perto da igreja, e perto, não digo não fisicamente, mas bem envolvida com a igreja. Já a mulher acha que não é tão importante não, porque tem a questão da família e tal, e o tempo. Uma pena se fosse, vai dar algum tipo de divisão aí. Então, se ambos puderem conversar, chegar a dizer, eu li um livro tão bom, recomendo o livro para o outro. Ou se não vai ler o mesmo livro do outro, conversa, achei interessante que eu vi uma pregação, ou um livro, e comenta. Essas conversas, sem querer, vão afinando os pensamentos, um vai falando a maneira de ver certas coisas para o outro, por sua vez, fala, e eles vão se entendendo, e vão caminhando para uma unidade espiritual. Certo que a espiritualidade mesmo é individual, a comunhão que cada um tem com Deus é pessoal, certo? Mas além disto, um casal pode ter uma unidade espiritual muito forte, inclusive, eles se tornam dois, uma só carne. A gente sabe que uma coisa desta afirmação é o aspecto sexual, mas não é só, existe algo muito forte num casal, que aos olhos de Deus se juntaram os dois, e não é só a parte do sexo, não, é mais do que isso. Então eu quero encerrar com um versículo em que fala em uma coisa em comum dos dois. Eu quero terminar com um versículo, mas antes de terminar, vejam como eu falei várias vezes, talvez em todos os pontos, no diálogo, na conversar com o outro, para conhecer melhor o outro, entender melhor o que passa no coração do outro, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, não conhecemos, a gente pensa que conhece, porque está casado há 20 anos, 30, 40, não conhece não, pode conhecer o jeitão, algumas reações, mas uma reação vai ser de um jeito hoje, amanhã vai ser totalmente diferente, de um ou de outro, não é só da mulher, não, é de um ou de outro. A idade varia, o humor varia, os hormônios variam, é tanta variável. O pecado atrapalhou muito.
nossa maneira de ser, nossa mente, nossa coerência, nossa honestidade, nossa decência, nossa sinceridade. O pecado ainda nos assedia, ainda nos atrapalha muito. Então são dois pecadores, mesmo considerando dois crentes, são perdoados em Cristo, sim, mas ainda muito envolvidos com o pecado, senão não no nível que era antes da conversão, mas a própria Bíblia diz que ainda pecamos. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Então são dois pecadores vivendo juntos ali. Então, se entendam, conversem. Agora vai ter um casal que precisa passar 3 horas, e vai ter o outro casal com 15 minutos já se entendeu bem. Tudo bem, até com olhar, com jeito, diz uma frase, o outro diz outra, já se entendeu. Tudo bem. Não é o tamanho do diálogo, da conversa, mas a existência do diálogo. E um diálogo de acordo com cada necessidade e cada circunstância daquele casal. Mas que tenha o diálogo, para saber o que o outro pensa, no que o outro está chateado. Muitas vezes você pensa que o outro está chateado, você jura que o outro está chateado por isso. Quando vai conversar, não, nem pensei nisso. Eu estou chateado é por isso. Tem nada a ver do que eu estava pensando, nada. E passei 3 dias pensando que ela estava chateada comigo por aquilo. E ficou o clima, claro, o clima ficou meio azedo, até conversar e resolver. Então o diálogo tira isto. Você não tira o direito de você. Eu pensei que era assim. Não, ela disse. Ou ele disse. Então melhora muito, muito mesmo para o casal andar como gêmeo. Então quero terminar com 1 Pedro 3:7. Primeiro Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Estive estudando um pouco esse versículo. Essa mesma graça de vida significa o quê? É provável que se refira à vida física aqui na terra. Há outra possibilidade, mas é bem provável que seja isso. Vocês estão vivendo aqui na mesma graça de vida. Vocês dormem juntos, acordam juntos, comem juntos, têm filhos juntos, tudo. Então, querendo ou não, achando bom ou não, o casal é gêmeo no viver do dia a dia. Ele já tem a mesma graça de vida. Então, ele é gêmeo. Pelo menos nesse aspecto, ele é gêmeo. Uma é a cabeça, outra não é. Um deve ser submissa, outra. Cada um com as suas responsabilidades. Mas, pelo menos numa coisa, nós temos certeza aqui. Se o versículo significa esse aspecto físico da vida, em vez do aspecto espiritual, que eu não vou comentar. O casal é gêmeo no dia a dia. Então, peça sabedoria a Deus, cada um de vocês, para que você se torne realmente um gêmeo do seu cônjuge, não apenas porque dorme na mesma cama, porque come o mesmo café da manhã, porque mora na mesma casa, porque paga o mesmo aluguel, porque tem os mesmos filhos, mas muito mais do que isso, gente. Gêmeos também nessas e outras áreas cruciais do casamento, adquirindo uma visão em comum. Gêmeo não só no dia a dia, mas gêmeo na visão, e transformando a rotina, e rotina é algo que cansa, que desgasta, mas transformando a rotina numa delícia de vida em comum, uma vida conjugal que agrade profundamente o Senhor Jesus Cristo, especialmente imitando a relação dele com a igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas considerações.
com base, boa parte na tua palavra, outra parte apenas na experiência do viver à luz dos teus preceitos. Nos ajuda a sermos gêmeos das nossas mulheres e maridos, né, em áreas tão vitais para o nosso casamento, mesmo dentro da grande diversidade, da grande diferença que há entre marido e mulher. Dá-nos esta sabedoria. Não é fácil ser casado. Não é fácil dois pecadores conviverem de maneiras tão íntimas, tão frequentes, juntos, por tanto tempo. Então, nos dá sabedoria, nos dá paciência, amor um com o outro, paixão pelo outro, amor, misericórdia, bondade, benignidade, mansidão, para que sejamos casais gêmeos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te